Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Miguel Soares, faço parte do grupo LBQM, que é o Laboratório de Biotecnologia e Química de Micro-Organismos. O tema da minha pesquisa refere-se ao perfilamento químico e biotecnológico de células fúngicas ciborgues, uma estratégia para a descoberta de produtos naturais bioativos. Sou orientando a professora e doutora Regina Maria Geres dos Santos e sou co-orientado pelo professor e doutor Marcos Malta. Antes de tudo, é importante definir que os metabólitos secundários trabalhados nessa pesquisa referem-se aos fungos filamentosos, fungos estes que apresentam filamentos em sua estrutura. Os fungos do gênero Penicillium apresentam suas hifas septadas, além de apresentarem fiálides e conídeos catenuados. Os fungos do gênero Penicillium são conhecidos como fungos conidiais sapróbios, porque eles são normalmente encontrados na decomposição, por exemplo, de frutas. E a sua estrutura do gênero Penicillium apresenta essa forma de vassoura característica. O meu fungo ele tem essa coloração avermelhada, além de um crescimento lento e de um mistério com textura algodonosa. É importante definir sobre o que são as células ciborgues tratadas aqui. Nosso grupo de pesquisa já trabalha com elas há um tempo. E define como células ciborgues fungos filamentosos que apresentam nanopartículas metálicas absorvidas em sua parede celular fúngica, adquirindo assim propriedades exclusivas, por exemplo, como catalíticas ou até mesmo elétricas. Dito isso, é importante ressaltar de que será que os metabólitos secundários produzidos serão interferidos pelas nanopartículas metálicas presentes no fungo? Enfim, dito isso, é importante fazer um estudo dos metabólitos secundários produzidos pelo fungo sem as nanopartículas, além dessas análises espectrométricas dos extratos, além também de definir um meio de cultura onde o fungo possa crescer, mas onde não ocorra a destabilização dessas nanopartículas, mais especificamente nanopartículas de pálmade. Então, o primeiro passo e a primeira estratégia foi adotar a chamada estratégia OSMAC, que se refere ao quê? O estudo da produção dos metabólitos secundários variando as condições onde o fungo é crescido. Então, no nosso caso, a variação que a gente adotou foi a dos meios de cultura. Então, nos dois primeiros meios de cultura, a gente tem meios que são bastante nutrientes, segundo a literatura, que são de arroz destrose e batata destrose, seguido por um meio de cultura bastante pobre em nutrientes. Como você pode ver, os meios de cultura que eu abordei são os da esquerda e separadamente na direita. A incubação, só mais uma coisa, a incubação ocorreu pelo corte de um fragmento do fungo crescido, adicionado nesses frascos de Lermay, depois de um período. Ocorreu primeiro a separação dos micélios do caldo fermentado, para a gente estudar apenas os metabólitos secundários presentes no caldo fermentado, e aí adicionou-se o solvente orgânico. Já numa outra parcela de frascos de Lermay, o micélio foi macerado juntamente com o caldo fermentado, com o solvente orgânico, separado por filtração, e apenas a parte líquida foi colocada num frasco, um funil de decantação, a fim de ser separado a fase orgânica, para poder rotoevaporar e obter seus extratos. Os micélios separados inteiramente, eles foram filtrados e postos para a secagem. Então é importante ressaltar que nessa imagem tem extratos de dois métodos diferentes. Um que tem micélio e caldo fermentado mais a adição de solvente orgânico e apenas outro apenas com caldo fermentado e adição de solvente orgânico. Dito isso, a primeira coisa a se reparar é que durante o período de crescimento, viu-se que apenas o meio de arroz e o meio de batata obteve-se um crescimento fúngico, além de que uma coloração acentuada no meio de cultura de arroz. Já no meio de cultura mais pobre, não viu-se nenhum crescimento fúngico, mesmo após 2 meses da inativação prevista. Então, o que pode se interferir muito nos resultados, e é por isso que a gente tem como perspectiva futura a otimização. Porque esse meio de cultura é um meio de cultura onde não ocorre a destabilização das nanopartículas. Dito isso, é importante ressaltar que deve-se haver uma otimização para o acréscimo de nutrientes, para que assim o fungo possa crescer, sem que ocorra uma precipitação das nanopartículas metálicas, e que assim elas possam ficar absorvidas no fungo filamentoso. Então, essa é a primeira parte das perspectivas futuras, e a outra é das análises dos extratos obtidos por RMN e pela espectrometria de massas. Além do que, os fungos já estão sendo cultivados nesse meio de cultura otimizado, a fim de aguardar os resultados.
Dito isso, aqui estão as minhas referências: agradeço a CAPES, a UFBA, Instituto de Química e a Fiocruz pela parceria na pesquisa do nosso grupo. E também agradeço aos meus professores e ao grupo onde estou.